Bom, pessoal, tudo bem? Então, agora eu vou, enquanto está carregando aquela geoquímica dos processos sedimentares, né? é, eu vou conversar com vocês. Na aula não, né? Estava carregando as dicas dos exercícios de geoquímica dos processos sedimentares. Eu vou mostrar, ensinar, né, dar dicas para como vocês vão fazer os exercícios, né? Da parte geoquímica dos processos metamórficos, tá bom? Então, tem aquelas perguntinhas básicas, né, para afirmar os conceitos, você vai responder, mas depois tem a outra parte, né? Uma com três pedidos, ou seja, vocês recebem uma tabelinha com 10 amostras de gnáeis facoidais do Rio de Janeiro, basicamente com os elementos, né, maiores, tem o LOI, somatório dos óxidos, e alguns elementos traços, tá bom? E aí, vou esconder isso aqui como sempre, que eu esqueço. E aí, vocês vão tentar fazer isso aqui. De que maneira? Usando os diagramas. Então vamos lá. Primeiro, você tem que determinar se o protólito dessas rochas, se o protólito, né? Não é protólitos, é ígneo ou sedimentar, a primeira coisa. Então, aí a gente vai usar os diagramas específicos. Os diagramas estão na aula, tem no livrinho do Rolison e tem também na apostila de geoquímica do tio Valente. Beleza? Então, um dos primeiros diagramas a serem utilizados, tá, é esse aqui. Existem alguns diagramas para discutir isso, né? Então, um dos diagramas a serem usados é esse aqui. Existem outros diagramas na literatura, né? Mas esse aqui é um exemplo de diagrama, tá? Para vocês usarem para discutir o protólito. Como vocês sabem, a gente pode usar a geoquímica com base em estudar, né, o dado geoquímico de uma rocha metamórfica como sistema considerado isoquímico, eu tentar descobrir qual é o protólito. Então, esse é um diagrama que você vai trabalhar com N2O sobre L2O3, K2O sobre L2O3. Trabalha com a porcentagem de peso, que são elementos expressos sob a forma de óxido, vai fazer a razão deles. Parte Y vai faltar. Não tem nada de exigir recálculo basanídrica, nada disso no diagrama. Ok? Aquilo é para o sistema basáltico, né? Eles não exigem isso, tá? Esse diagrama, por exemplo, é do Garros e Mackenzie, tá? Beleza? Os diagramas A e B. O C aqui é do Weisbrod. Mas o A e B, né, são diagramas dos nossos amiguinhos, né? É, Garros e Mackenzie, tá bom? Tá joia? Então, vocês vão usar esse diagrama aqui. Pô, tranquilaço, professor. De novo, nem sei se tem no GeoAnálise. Se tiver, mas aí você tem que pegar aquela planilha, botar no Excel e usar. Mas eu gostaria que vocês fizessem à mão, tá bom? A questão é, se caem, as amostras caem francamente no campo ígneo, no franco sedimentar, ou no franco sedimentar, beleza. O problema, às vezes, algumas amostras podem cair próximas, tá certo? Essas amostras, porque existem algumas rochas ígneas que têm fase luminosa marcante, assim como os sedimentos, as rochas sedimentares têm. Então, algumas coisas que ficarem muito próximas do limite, na região limítrofe, é válido vocês migrarem para um outro diagrama, que é esse aqui, que foi o que eu falei na aula, que trabalha com a proporção catiônica, os cátions da molécula, para tentar dirimir essas dispersões que acontecem principalmente nos álcalis, porque são muito suscetíveis a processos de alteração metassomáticos, hidrotermais, porque eles são muito móveis. Então, os elementos são, eles têm que ser transformados na forma de óxido, que estão expressos em porcentagem de peso, para elementos, né, em miliátomos, que esse diagrama trabalha com miliátomos, tá certo? Então a questão é saber o que é proporção catiônica. Vou lembrar da química da tieteteia. Aqui vai dirimir muito esse problema. Então o que de repente ficou meio na dúvida no diagrama de cima, aqui vai ficar claramente resolvido se é um protólito ígneo ou sedimentar. Mas professor, como é que vai essa conversão? Como é que é esse papo de elemento miliátomo? Vou ter que transformar em óxido porcentagem de peso para elemento miliátomo. Sim, você vai ter que transformar em óxido em porcentagem de peso, esses caras aqui, né? Para elemento em miliátomo. Como é que faz isso? Está aqui na apostilinha, senhores, explicado passo a passo. Vou pegar um exemplo, tá? Está aqui explicado, olha só. Alguns destes diagramas discriminam apenas os campos de protótipos ígneos sedimentares.
A figura 5.2 apresenta 3 diagramas deste tipo, sendo 2 deles binário e um ternário. O diagrama da figura 5.2a utiliza a razão dos elementos maiores diretamente por porcentagem de peso. Beleza, aquele primeiro diagrama lá. Já os diagramas, né? Já o diagrama da figura 5.2 requer, tá? Já o diagrama, né, da figura 5.2 requer a conversão dos elementos maiores em miliátomos. Aí você fala, aí explica o que é o miliátomo. O miliátomo ele é a proporção catiônica multiplicada por 1000. Entendi, Chongas. O que é proporção catiônica? Sou retardado. Professor mongol. Mas olha lá, a proporção catiônica é o quê? Lembra da química geral. É a porcentagem de peso dividida pelo peso molecular equivalente. Isso é proporção catiônica. Então você vai ter que calcular a proporção catiônica. Sabendo, aí multiplica por 1000. Bom, o peso molecular de qualquer molécula é a soma dos pesos atômicos dos átomos que a integram, né? Beleza. Os pesos atômicos são geralmente indicados na tabela periódica dos elementos. Vocês sabem disso, né? No caso de óxido de silício, né? Por exemplo, vamos ver como é que funcionaria para ele. Lá. O peso atômico de silício a gente sabe que é aproximadamente 28 e do oxigênio 16. Isso pega na tabela periódica. Então vamos lá, qual é o peso molecular dessa coisa? É 28 mais 2 vezes 16, 60. Isso vocês já sabem de qual é salteado. Vamos fazer a mesma coisa para L2O3, tá? Você faz lá 2 vezes 27, que é o alumínio, né? Mais 3 vezes 16, que é o peso atômico para oxigênio, beleza? E aí você tem 116, 102, tem lá 102 é o peso molecular da L2O3. Beleza. Então aí tem aquela história, mas tudo bem, a proporção catiônica é o quê? Vamos lá, o que diz aqui que a proporção catiônica é? Não é? Ela é o quê? Tá? O que está escrito aqui? Proporção o miliátomo é proporção catiônica vezes 1000, beleza? Isso é o miliátomo. Só que você tem que calcular a proporção catiônica, que é a porcentagem de peso da amostra, do elemento, dividido pelo peso, a porcentagem de peso do elemento presente na amostra, né? Dividido pelo peso molecular equivalente. Então aqui a gente calculou o peso molecular. Agora, o peso molecular equivalente é aquele, né, que equivale, digamos assim, o peso molecular que equivale a apenas um cátion na molécula. No caso da sílica, do dióxido de silício, você tem apenas um cátion de silício. E aí o peso molecular vai ser igual ao peso molecular equivalente, 60, porque é um cátion de silício. Agora, no caso da L2O3, por exemplo, o peso molecular foi calculado com base em 2 cátions de alumínio. Então vai ter que ser dividido por 2 para se obter o peso molecular equivalente. Então 102 dividido por 2, 51 seria o peso molecular, né, para o cátion. Entendeu? Porque ele trabalha, porque é proporção catiônica, por isso que é o peso molecular equivalente, aquele que equivale a apenas um cátion na molécula. O cátion aqui no caso seria isso e aqui o alumínio. Beleza? Então vocês vão ter que fazer isso por K2O, por Ne2O, e para L2O3, o alumínio é o cátion, sódio é o cátion, potássio é o cátion. No caso do K2O, L2O3, Ne2O, que são os que se pedem no diagrama, não é isso? Todos eles vão acabar tendo que dividir por 2. Vocês vão ter que calcular o peso molecular deles. E aí, na hora do cátion, vocês vão acabar tendo que dividir por 2, porque são sempre 2 cátions. Né? São 2 cátions de alumínio, 2 de potássio e 2 de sódio. Não tem mistério. Sendo feito isso, por exemplo, como é que seria o miliátomo? Né? Vamos pegar a sílica. Né? Suponhamos que o valor de sílica de uma determinada amostra seja esse aqui, 49,2% de peso. A conversão de sílica em miliátomos é a seguinte, ou seja, eu saí de elemento óxido, porcentagem de peso, para miliátomo. Você vai pegar 1000 vezes a proporção catiônica. A proporção catiônica, né, é a porcentagem de peso da amostra dividido pelo peso molecular equivalente da sílica. A gente já viu que o peso molecular equivalente da sílica, do óxido silício, vai ser igual. O peso molecular vai ser igual ao peso molecular equivalente, porque é um cátion de silício só. Então vai ser 1000 vezes 49,52 dividido por 60. Esse aqui seria o elemento miliátomo. Tá? Ok? Beleza? Então isso aí é um procedimento rápido. Você também pode usar uma planilha como Excel para fazer isso. Beleza? Fez isso, amiguinho. Sendo feito isso, você pode usar esse diagrama aqui de baixo.
Então, isso, tem alguma amostra que ficou cabreiro? Ah, tá aqui, mas tá no limite, aqui, então na dúvida. Vá por detrás, converte em mini-átomo e tenha certeza se o teu protótipo é ígneo ou sedimentar. Aí, dependendo da resposta, você vai além, que é a perguntinha B, que diz: determine o litotipo representativo deste protólito. Então, ou seja, qual é a rocha que representa esse protótipo? Ele é ígneo ou sedimentar? Valeu, mas que rocha é, sua mala? Aí você vai me dizer. Se cair no campo sedimentar, você tem diagramas como esse aqui, né? O diagrama do nosso amiguinho Westbroad aí, que trabalha justamente. Esse aqui é um diagrama que nem é o caso. Aqui só separa ígneo sedimentar. Vocês não vão nem ter como trabalhar com esse diagrama aqui. É bem complicado, nem mostrei melhor não. Aí você pode ver, claro, existe uma série de diagramas, como esses aqui, do Prabhu e Weber, né? Que é um diagrama. Ah, se caiu lá no campo sedimentar, você pode vir para cá para ver se é uma rocha. Que rocha sedimentar é, por exemplo. Tá? Agora, por exemplo, se ele for, caiu no campo ígneo, que eu vou logo dizendo o que, é que vai acontecer. Hein? Você pode vir um diagrama como esse aqui, que eu mostrei na aula. Esse diagrama está lá na aulinha. Tá? Que é o diagrama para discriminação, né? Para saber quem é a rocha ígnea. Tá? Você já viu que o protólito é ígneo, mas qual o litotipo? Aí você vai usar esse diagrama discriminatório de litotipos ígneos para protólitos de rochas metamórficas. Esse é um diagrama de Laurent e Herbert, 1977. Vocês podem ver o seguinte, aí vocês vão precisar, né? K2O mais N2O em porcentagem de peso, que é onde vocês vão calcular o elemento Y, para protar no eixo Y, e no eixo X é K2O sobre K2O mais N2O, mas tem que multiplicar por 100. Aí aqui a amostra vai cair nesses campinhos aqui. Aí você pode falar, poxa, professor, mas é tal rocha, isso aqui é tudo vulcânica. Não, mas sim, os nomes dos campos são de rochas vulcânicas, tá? Como tolito, basalto alcalino, andesito, rilacito. Mas você, obviamente, pode substituir pelos correspondentes plutônicos, ok? Como gabbro, tá certo? Grande diorito, tá beleza? Até quando vai ficar em componentes mais ácidos, como o riolito, que seria o componente, seria granítico, né? Então, seria um correspondente, né, plutônico. Então, você pode mudar o nomezinho aqui para os correspondentes plutônicos. Então, por que eu estou falando isso? Porque no exercício são gnáeos facoidais, que eles vão ter protólito ígneo. Então, o protólito ígneo no gnáeos facoidal, né, deve ser um grandiorito, um granito, enfim, provavelmente, né, e não um ridacito, que é o vulcânico. Então, você vai usar e as amostras devem cair por aqui, ou até mais acima, se for um granito mesmo stricto sensu. Então, você pode substituir pelo nomezinho dos correspondentes plutônicos, tá bom? Beleza? Alminhas penadas. Então, é isso aí que eu vou fazer na letra B. Aí a letra C. Determine o paleoambiente geotectônico associado ao protólito. Tá. Aí você tem esses diagramas aqui. O diagrama para discutir justamente qual era o ambiente geodinâmico à época que a rocha foi metamorfizada, né? Eu mostrei alguns diagramas para vocês em aula. Inclusive, tem alguns diagramas que só podem ser usados para certos tipos de rocha, né? Por exemplo, tem vários diagramas aqui. Esse aqui é um para rocha sedimentar, para ver o protólito sedimentar, tá? Esse é o diagrama aqui do Tronkin. Mas vamos lá para os ambientes geotectônicos da época do protólito. Isso aqui é a determinação de paleoambientes geotectônicos. Tá? Tem muitos diagramas de Persican, tem vários diagramas aqui. Eu mostrei na sala. Isso aqui é tudo na apostila do Sérgio, mas tem no livro do Horizon também. Ó. Aqui, ó, tá a sequência de exercícios aqui. Ó. Você fez aqui um exemplo, um gnásio faculdade, que não é o mesmo exercício de vocês. Repara, né? Você plotou lá aqui, viu que o protólito era ígneo, mas vejam que tem algumas amostras que ficam próximas do campo do protólito sedimentar. Porque muitas rochas ígneas têm fases luminosas, e assim como rochas sedimentares têm. Então, com a mobilidade dos voláteis, isso pode acontecer. Aí você vai para aquele diagraminha dos miliátomos, vocês vão fazer a conversão de miliátomos, vocês vão ver realmente, se você coloca no diagrama miliátomos, essa dispersão da alteração é dirimida. E aí vocês vão ver francamente que o protólito é ígneo. Vai acontecer algo bem parecido no exercício de vocês. Assim. E aí você, por exemplo, vai ter que, sabendo que o protólito é ígneo, você vem para os diagraminhas aqui do Mackenzie, né? Como falei, do Garros e Mackenzie. E como os protótipos, geralmente, se forem composições grandioríticas, né? Eles vão estar aqui em torno do ridacito, né? Se forem mais graníticas, vão ficar até um pouco mais acima, né? Beleza? Bom, agora tem os diagramas de ambiente tectônico, tá?
que é o que eu vou mostrar aqui agora. Como é que era o ambiente tectônico quando a rocha metamórfica foi transformada. Aí tem, por exemplo, esses diagramas aqui, ó, que são só para trabalhar com rochas básicas, tanto que eles exigem que seja em base anídrica. E claro, você tem que fazer recálculo para 100% como qualquer ternário também, mas isso aqui são rochas que tem que ter essa sílica aqui, ó. Ou seja, eles são para rochas básicas, não é o caso. Vocês estão com gneiss facoidais. A sílica é mais elevada que essa aqui, que esses dois diagramas exigem. Então esses diagramas não vão servir. São os diagramas do Peirce aqui, do Mullen e do Peirce et al, tá? Que são usados para este fim. Agora, ainda tem outros aqui também, né? Para basaltos também. Tem outros diagramas aqui. Esses são os diagramas do Persiken, do Persinori. Então tem uma pregada de diagramas. Pra você ver, eu mostro na aula, mas existem vários. Aí é só conhecer os diagramas e ver a regra e plotar. Tá? Só que geralmente esses que trabalham com rocha básica sempre pedem base, recálculo em base anídrica, e como são ternários, devem ter recálculo para 100%. Mas para atender o exercício, são gneiss facoidais, tá certo? Então o que acontece? Você trabalha com esses diagramas aqui, ó, diagramas discriminantes de paraambientes tectônicos com base em dados geoquímicos de elementos traços obtidos por granitos, granitóides. Quando eu falo granitos aqui, pensa em granitoides. Aí tem dois diagramas aqui que são basicamente diagramas do Peirce et al. 84, tá? Então, são aqueles diagramas que eu mostrei na aula com os campos granito intraplaca, granito de cadeia mesocênica, granito de arco vulcânico sincronizonais. É sempre pensar, como eu estou falando, assim, na questão do posicionamento. Algo mais pré-horizontal. Quando estou falando em arco vulcânico, um arco, pensa em arco magmático, né? Porque os arcos magmáticos não tem só vulcânicos, tem as plutônicas também. Então estou pensando em algo mais sincronisonal, porque é durante a colisão, tá? E já é uma coisa mais intraplaca ali, né? Também, mais tarde. Tá? Então, mais é posicionamento tectônico, eu falei isso na aula. Beleza? Enfim, agora o fato é que você vai vir com esses diagramas, né? Para cá, ou com essas amostras para cá, porque são gneiss facoidais, já viu que o protótipo, vocês vão ver que o protótipo está ígneo e vocês vão querer saber qual seria o ambiente tectônico do protótipo. Beleza? Então, como é que a gente vai fazer isso aqui? Você vai plotar usando nióbio e ítrio, e também rubídio. Tem um diagrama aqui que trabalha com ítrio, mas esse diagrama B, por exemplo, no eixo X, você vai trabalhar com a função Y mais nióbio, e no Y rubídio. O outro aqui é nióbio contra ítrio. Então é um diagrama trabalhando justamente com elementos traços, incompatíveis imóveis, até justamente tentando, assim, o rubídio tem até mobilidade, uma certa mobilidade, né? Mas ele é muito usado como um elemento discriminante no ambiente, sim, para rochas graníticas. Mas assim, vários rubídios tronços eles têm uma certa mobilidade, são elementos traços com uma certa incompatíveis, mas com uma certa mobilidade. Mas ítrio e nióbio são incompatíveis imóveis, né? A ideia é diminuir os problemas associados a processos de alteração. Então vocês vão trabalhar com esses diagramas e ver em que campo vai estar caindo, tá? Expliquei, falei deles na aula. Então vocês vão trabalhar aqui, claro, ele está numa escala logarítmica, mas você vai encontrar o valor e vai usar os tracinhos aqui e plotar. Tá bom? Então não tem mistério. Vocês vão vir para cá, porque vocês estão com amostras, dão 10 amostras de gneiss facoidais, né? Então não adianta querer usar aqueles diagramas para basaltos que não vai funcionar, não vai ser bom. Tá certo? Beleza? Tranquilo. Essa parte do exercício aí é moleza total, né? Até já acabou aqui o uso da pochilinha, vou fechá-la. Aqui com o processor até o de rocha sedimentar. Já já vou mandar um e-mail para vocês falando. Aí eu vou mandar já junto, né? Sei lá. Agora vamos seguir aqui no exercício. Tem a parte de geopron, de geotermobarometria, né? Então aí vem. Considere a tabela de dados abaixo e a equação do sistema isotópico rubídio-estrôncio. Construa uma isócrona e determine a idade absoluta da rocha metamórfica estudada. Aí tem o lambda, né? Que é o lambda que 1,42 vezes 10 a menos 11 anos, que é a constante de decaimento do rubídio 87 para o estrôncio 87. Aí eu dou o rubídio 87, aqui é dado o rubídio 87 e o estrôncio 86 nas amostras, e a razão medida, né? 87 estrôncio, 86 estrôncio para as amostras. E vocês vão fazer, na planilha Excel vão fazer isso. Aí vem, que isso, professor? Você vai fazer na planilha Excel.
Eu tenho ela pronta aqui, mas eu vou mostrar para vocês como faz, para vocês vão conseguir fazer, criatura, tá? Vocês vão conseguir fazer. Não precisa ter medo. Aqui tá, ó. Aqui tá um exercício feito, mas eu vou apagar e vocês vão ver que dá para fazer, tá? Isso aqui só você ver, ó, como que tem todo um tratamento estatístico, regressivo, que é feito, tá? Justamente por causa do erro, o erro que tem que ser analítico tem que ser calculado, o MSWD, que é aquele o desvio padrão que eu falei e tal. Isso aqui só se tivesse uma disciplina de geocronologia, ok? Mas se vocês veem, que eu falei que ia mostrar, vocês verem que tem uma parte estatística, tá bom? Agora, como que a gente faz isso aqui? Bem, eu vou apagar isso aqui, né? Para poder a gente construir, eu vou apagar. Vou deixar a bucha apagar. Não, peraí. Não vou apagar não, vou fazer diferente. Deixa aqui. Eu vou na planilha 2 aqui fazer isso. Então o que eu vou fazer? Eu só vou copiar isso aqui. Que esse aqui são os dados do exercício, né? Eu vou botar aqui na planilha 2. Fazer aqui na planilha 2 para vocês verem. A gente só aumenta aqui para os números aparecerem nessa droga. Tá bom. Tira isso aqui. Isso aqui é coisa que vocês vão calcular. Tá. Eu vou só pegar isso aqui. Esse aqui está no exercício e na prática vocês vão precisar disso aqui. Eu vou usar isso aqui na explicação. Facilita a minha vida. Mas com isso aqui vocês fazem o exercício. Isso aqui já é a resolução. Eu já vou chegar lá. Vocês têm a equação do sistema. Que eu não dei no exercício, mas vocês têm na aula, né? Mas isso aqui está no exercício, que é 1,42 vezes 10 a menos 11, que é o lambda, a constante de decaimento do rubírio de 7 para o estronço 77, tá certo? Então isso aí vocês têm, tá? Ou seja, eu dei no exercício, vocês têm a equação das aulas, tá? Você sabe que isso é uma equação do tipo YAX mais B. Então, o termo Y é a razão medida 8786 de Stronço. Então aqui das amostras, tá? Elas estão aqui. São rochas metamórficas, tá? Então isso aqui são as razões medidas. Aqui no termo Y, né? A x mais B. O termo x é a razão rubírio de 7 do 6, rubírio de 7 tronço do 6 das amostras, vocês têm também. E aqui tem, isso aqui seria a razão inicial 87 do 6 de estronço, tá? A gente quer chegar nesse tempo aqui, né? A gente quer chegar na idade dessa rocha metamórfica. Mas como é que eu faço isso? Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é construir a isócrona, né? Então você vai pegar aqui, né? Dados, né? Dados, deixa eu lembrar que é exibir, eu acho, né? Não, inserir, desculpa, às vezes eu esqueço. Inserir dispersão, né? O diagrama de bolinhas. Você fez lá, calma. Eu gosto de apagar isso aqui para não ficar esse negócio. Vocês podem apagar. Eu gosto de apagar essas linhas aqui também. Não. E aí a gente aperta na bolinha aquilo que você vai fazer ela no botão direito, adicionar linha de tendência. No caso aqui a gente quer a função linear, porque a gente não está querendo discutir processo evolutivo, isso aqui é calcular uma isócrona, né? Então a gente quer a função linear, é uma equação do tipo yx mais b, mas você diz que você quer ver a equação e o valor de r. Tcharam, tá aqui, ó. Essa é a equação que rege o sistema. Yax mais b. Beleza? A equação yax mais b. É a equação que rege, né, equação linear, que rege essa função linear, que vai regir esse sistema. Regir esse sistema, nada que é porque e não a gente pode esquecer.
Isso aqui é uma função minha y a x mais b. Essa aqui rege o sistema. Então é o seguinte, o inicial, o 8786 trouxe inicial, a gente já tem direto, porque ele é o termo b da equação, olha lá, 0,70, 85. Então você de cara, quando você constrói isso, você já calcula qual era a razão inicial 8786 trouxe essas rochas. 0,7085. É o ponto em que a reta toca o eixo y. Se a gente prolongar aqui, é porque a equação, está começando, o diagrama criou aqui, começou em 710, com o menor valor, porque é o menor valor de amostras aqui, de razões medidas de 8786 trouxe é 710. Mas se a gente ajeitar a escala desse diagrama, botar para começar em 0,70, 80, por exemplo, vocês vão ver que aí o diagrama ia expandir mais, essa reta ia cruzar o eixo y justamente no ponto 0,7085, que ele não está aparecendo aqui. Ele estaria projetando aqui embaixo. Tá? Então essa é a razão, e lembrar de matemática, né? O termo B da equação é o ponto que a reta corta o eixo y, mas aqui o termo B da equação, acima de tudo, é o que? É a razão 8786 inicial de Stronce. Então de cara você já calcula isso, para você ficar feliz. Beleza. E agora, como é que eu vou calcular o tempo, professor? Amiguinho, é bem mais fácil do que vocês pensam. Porque assim, beleza, você tem a razão medida de cada uma. E agora tem inicial. Se a gente quiser, a gente poderia fazer para cada uma, substituir na equação e para cada uma ter o tempo e depois fazer a média de idade. Mas tem um jeito mais fácil e inteligente de fazer isso. Isso aqui não é o termo A? É lambda t menos 1 igual a A. Quem é o termo A? 0,0036, amiguinho. Então, é lambda t menos 1 é igual a 0,0036. Isto posto, meu nobre, é matemáticazinha, né? Então vamos separar o tempo que é o que a gente quer. Ele está aqui na exponencial, né? Então a gente vai ter que passar para lá no neperiano, lembra disso? Porque está na exponencial, vai passar para lá no neperiano o termo. Então, por que o que vai acontecer? 0,0036 mais 1, mas eu tenho que isolar o t, tem que passar não para lá em neperiano, porque o e está elevado, é exponencial. Então vai ser t igual ln, né? 0,0036 mais 1. Ok, passou para lá o termo somando. Isso aqui o t estava em exponencial, então eu passo para lá em neperiano. T igual a ln, né, de 0,0036 mais 1 dividido por lambda, porque quando eu passei para lá, passei em neperiano, mas o lambda, né, ele estava multiplicando pelo tempo, né? Então ele vai passar para cá dividindo. Tá? Então, neperiano de 0,00, passa inverso, né? 0,0036 mais 1, tá? Dividido por 1,42 vezes 10 é menos 11, tá? A gente ainda divide em 1 milhão, porque a gente tem que calcular esse tempo para cada 1 milhão de anos, né? Para 1 milhão de anos, fazer essa correção, para você ter o tempo de maneira correta, tá? Então você tem que dividir por 1 milhão de anos aqui, beleza? Então, por isso que a gente faz essa divisão. Por isso que eu tenho que explicar isso, senão você não teria essa noção. Então, na verdade, você precisa, para resolver calcular o tempo, você precisa disso aqui somente. Então, você pode vir aqui e criar, na verdade, essa equação, que é o que está feito aqui na planilha 1. Se você clicar aqui, ó, tá essa bendita equação aqui, entendeu? Então, o que você vai fazer é a mesma coisa. Excel ele é uma planilha de cálculo. Você bota o sinal de igual. Opa, fiz besteira. Sinal de igual. Aí você vai procurar ln. Essa função ln tem. Você vai e marca. ln de 0, opa, fiz besteira. 0,0036 mais 1. Né? Fecha parênteses. Divide por quem? A gente vai dividir, né? Por essa coisa aqui, que é o lambda, né? Dividido por 1 milhão. Deixa eu ver se vai dar certo ou está faltando algum parêntese. Deu certo. 253 milhões de anos. Calculado está a sua idade. Valeu, amiguinho? É bem simples e tranquilo. Tá, esse aqui é um caso simples, né? Porque tem toda a estatística que também tem que ser feita para desconsiderar o erro geológico, né? Tudo mais, né? Para você colocar o erro, tem que calcular o MSWD, outras coisas que podem de geocronologia que complicariam uma situação como essa. Um pouquinho, mas de um modo geral,
essa é uma forma de calcular, né? É, o tempo, por exemplo, né? É o que ele pergunta lá. Ele pergunta lá qual a idade absoluta das rochas metamórficas. Ok? Por meio de uma isócrona. Tá certo? Beleza, senhores? Então, isso aí é uma maneira de você calcular. Mas existem alguns pormenores nisso aí, mas de maneira simples, um exercício para vocês fazerem tendo esses dados, tá bom? Beleza? Então agora, mas não acabou ainda. Eu vou sair daqui sem salvar. Só para vocês terem noção como é que faz. Vocês podem ver isso 10 vezes, né? E fazer o exercício. Só que tem o outro exercício, né, amiguinho? Que é o de geotermometria. Que eu botei lá. Considere a tabela de dados e equações abaixo. Calcule o valor da temperatura das rochas metamórficas, né? Metabásicas estudadas. Então aqui está sendo usado um geotermômetro de uma olivina spinelli, tá? Que é um bom geotermômetro ou geobarômetro também, se você quiser calcular a pressão, para rochas metabásicas, assim como o granada e biotito é um bom geotermômetro ou geobarômetro, né, para você trabalhar com metaperitos, tá? Então esse aqui é o Parolivino Spinelli. E aí, ele dá umas equações, eu falei para vocês, essas equações são aquelas que saem daquele monte de cálculo termodinâmico, um monte de cálculos termodinâmicos que vêm dos laboratórios, porque na prática, como eu conversei na aula com vocês, o que, que é? Na verdade, você faz esse cálculo dos campos de temperatura e pressão com base no quê? Com base na mudança na fórmula estrutural, as mudanças de temperatura e pressão entre os cátions, por exemplo, né, troca iônica, desculpa, entre os íons, né, entre a troca iônica, assim, nos cátions, né? Esses caras vão se substituir, esses minerais em paragênese, os minerais que possibilitam essa troca iônica, essa mudança de comportamento deles vai se dar em diferentes faixas de temperatura e pressão e se mexe na fórmula estrutural. Então tem toda uma termodinâmica por trás disso. Então tem essas equações aqui. Só estou explicando primeiro para vocês entenderem. O AESP, na verdade, a AESP, isso é KD, né? A KD é o KD, coeficiente de equilíbrio cristal líquido, né? Ou seja, diante de processos equilíbrio cristal líquido, diante de processos, né? Como equilíbrio cristal líquido, enfim, né? Diante de o KD, na verdade, que são valores, né? São espécies de constantes para expressar esse comportamento. No caso aqui, está expressando o comportamento desses elementos, né? Como eles vão se comportar quando ocorrer as trocas iônicas e houver assim, a mudança na forma estrutural, né? Então tem digamos, um KD, um coeficiente, justamente para estudar isso, né? Para mostrar essas trocas iônicas entre o magnésio e o ferro, no caso da olivina e do espinério, ambos têm magnésio e ferro 2, né? Ok? Aí a equação que expressa isso é magnésio sobre ferro 2 do espinério vezes magnésio ferro 2 da olivina. Mas a questão é que quando você tem no cada uma coisa nessa paragênese que é importante, que é a fase luminosa do espinélio, né? E que também aí já envolve a troca iônica com a fase com o mais 3. Então você tem, né, o chamado AESP, que é um coeficiente que justamente vai expressar essas substituições iônicas que vão existir entre ferro 3, o cromo e o alumínio, que são caras com afinidade geoquímica. Então você também precisa ter um coeficiente, não só o KD, mas esse AESP, que é expresso da seguinte maneira: cromo, né, dividido por cromo mais ferro 3 mais alumínio. Ao calcular o AESP e o KD, que são coeficientes mostrando essas trocas iônicas que vão ocorrer em função das variações de temperatura, por exemplo, e que vão ser marcadas na mudança da fórmula estrutural, né, do cálculo da fórmula estrutural do Divino Spinelli em rochas metamórficas metabásicas, né, calculando esses caras, vocês vão jogar nessa equação principal de temperatura já em graus Celsius, por isso que ela subtrai lá no final 273, porque o sistema termodinâmico lá pega em Kelvin, e aí você tem que transformar em graus Celsius, né? Então, por isso que tem esse menos 273, tem toda uma equação prontinha, isso aqui sai dos laboratórios, considerando a questão de entalpia do sistema, etc. Aquilo que eu mostrei na aula, você não precisa nem calcular aquilo, o laboratório faz, mas essas equações variam, claro, em função da paragênese e do tipo de rocha metamórfica. Lembra que eu falei isso na aula? Mas aqui, basicamente, o que vocês vão inserir na equação é o AESP, né? Onde ele está sendo pedido, e o KD. Lembrando que o AESP é um coeficiente que vai mostrar justamente essas trocas iônicas na fase luminosa do espinélio, envolvendo ferro 3, cromo e alumínio.
E o KD é esse coeficiente mostrando as trocas iônicas que acontecem entre o ferro 2 e o magnésio na olivina. Beleza? Lembrando que olivina e espinélio, então, é um par geotermométrico, né? Ou também geobarométrico, se você quiser calcular a pressão, para rochas metabásicas, metamórficas metabásicas, beleza? Então, entendido que cada uma dessas coisas é só um exercício é facílimo, é só aplicar a fórmula e só uma penada. Então, se vocês pegam lá o Excel, tem o Excel prontinho aqui, vocês jogam esses dados para o Excel, sempre fica mais fácil, né? Então, vocês vão, cadê essa droga? Ah, tá aqui, é o termômetro, tá, 5.3. Vocês vão abrir uma planilha, vão colocar lá os dados, aqui já está calculado. Aí vocês vão construir a equação. Não vou nem agora aqui demonstrar porque isso é muito simples, né? Vocês vão chegar e vão calcular o AESP, tá? E lembra que o AESP nada mais é do que, ó, cromo dividido por cromo mais ferro 3 mais alumínio. Só fiquem atentos com os parênteses, né, e tal, para dar certinho. Aqui nesse caso nem precisa muito dos parênteses, ali a célula D8, porque a célula D8 que ele está falando é isso aqui, ó. Não é isso? Não. A D8 é essa aqui. Ele está pegando o cromo, e aí ele vai, né, dividir, por quê? Esse, né? Esse mais esse, que é o que está aqui. Cromo sobre cromo mais ferro 3 mais alumínio. E aí ele calcula lá o AESP. Aí você vai fazer o KD, que é o magnésio, vezes o ferro 2, dividido pelo ferro 2 do espinélio, vezes o magnésio dividido pelo ferro 2 da olivina. O que eu fiz aqui, você bota a equação do mesmo jeito. Ó. Só cuidado com os parênteses e tudo mais para não ter nenhum problema. Tá? Sendo feito isso, aí você pode jogar naquela fórmula maior lá, constrói ela que é toda atentinho, você vai olhar aqui, no caso, muita coisa que é chave, colchete, mas no Excel tu bota tudo parênteses, porque aí vão ser 3, né? E aí você vai substituir esse 4.250, esse 1.343, esses dados aqui vêm do laboratório, são fixos. Não esquece que tem uma parte aqui que é neperiano do KD, tá? LN. Eu tenho que botar isso lá. Então vocês vão colocar lá essa equação, tá? Como a gente fez aqui, ó, 4.250 vezes, tá, justamente o AESP, tá? Beleza? Mais 1.343, o LN do KD, mais 8,25, né? Do AESP, fecha, mais 0,571 no final. No final, depois de fechar todos os parênteses, subtrai tudo 273 para que a temperatura saia em graus Celsius. Tem que dar 1591, tá bom? E aí você vai estar calculando justamente o que eu peço aqui, que é a temperatura das rochas metamórficas metabásicas estudadas, né, numa dada área, né? Claro que aí eu estou dando, né, os dados basicamente para uma situação restrita, pequenininha, mas você pode fazer isso, né? Na verdade, em geral, você tem várias amostras, você vai ter vários dados envolvendo, no caso, você várias metabásicas estudadas, né? Por exemplo, aqui. Então, vai ser várias amostras, teriam vários casos mostrando, né, trocas iônicas entre magnésio e ferro para olivina e espinélio, tá? E a fase luminosa lá do espinélio, que é o AESP. E aí você faria isso para todas e teria uma média de idade, um campo, né? Como é que elas estariam acontecendo. Beleza? Então não tem mistério, é só aplicação. É bem simples isso aqui, tá? Então a ideia era dar as dicas de como construir esses exercícios. Uma vez que eu dei as aulas, agora vocês sabem. Claro que vocês podem me procurar para tirar dúvida. Dia 22 agora eu vou dar aula de alquímica dos processos exógenos e depois já são nossos seminários, né? Inclusive é bom que os grupos, assim, eu dei artigo para os grupos, né? Indiquei locais para pesquisar, expliquei como fazer, dei contato com professores. Sei que alguns grupos foram atrás de outros professores, que até indiquei também, mas tem um grupo que eu sei que procurou bem o Sérgio, agora quer marcar comigo para ver a formatação. Vocês têm que procurar. Mas ao longo do processo, muito pouca gente me procurou, que geralmente sempre procura. Minha agenda é a mil, eu não vou lembrar. Beleza? Mas aí é com vocês. Quanto a essas aulas aqui, qualquer dúvida vocês podem tirar até comigo no final da aula dia 22, em algum momento que for na minha sala, estiver lá e puder atender. Vocês têm que tirar as dúvidas. Mas os exercícios são uma forma de praticar o que foi feito na aula, né? E aqui eu estou praticamente explicando tudo vocês fazerem. Mas podem falar, beleza? Eu dei aula para os colegas que não foram para o campo, como eu disse, mas a maior parte estava, por isso que eu fiz tudo isso aqui.
Vocês já viram as aulas, eu estou no YouTube há alguns dias. E agora, simplesmente, eu estou mostrando essa parte aqui, né, dos exercícios, tá bom? Então, vamos fechar isso aqui para encerrar esta gloriosa aula. Então, vamos aqui, estou clicando no programinha para poder encerrar essa aula. Valeu, senhores!